Obrigada. Qualquer coisa, gente, boa noite, tá? Eu gostaria de exclusivamente, foi um caso que eu acompanhei não pela Mobilivete, mas no centro de diagnóstico em que eu trabalho, fisicamente, tá? E por que que mesmo assim eu decidi trazer esse caso para uma reunião clínica? Porque além da apresentação clínica da paciente ser muito... A hora que eu apresentar o caso mesmo, que eu mostrar as imagens, o que mais me chamou a atenção nele foi assim, a importância de o radiologista avaliar a imagem como um todo, tá? O relato de caso de hoje, pode passar para o próximo, Renan, por favor. O relato de caso de hoje fala de formação traqueal, tá? Ela é rara nas espécies domésticas, principalmente em felinos. Normalmente acomete paciente de meia idade a idoso, mas isso não é regra. E não tem nenhuma predisposição por gênero, raça ou idade. Pode passar para o próximo, Renan, por favor. Os sinais clínicos são os clássicos de obstrução de trato respiratório superior, principalmente a dificuldade inspiratória, tá? Eles podem ser agudos, intermitentes ou crônicos. Quando intermitentes ou crônicos, progressivos. E a gravidade da apresentação clínica, ela está diretamente relacionada com o grau de obstrução do lúmen traqueal. Pode passar para o próximo, Renan, por favor. O diagnóstico, ele é feito baseado em imagem. Pode ser feito por exame radiográfico, que, dependendo da suspeita clínica, pode incluir X de região cervical para partes moles ou raio-x de tórax. Lembrando que para o raio-x, a formação no lúmen traqueal, ela pode ter como diagnóstico diferencial corpo estranho, tá? Tomografia computadorizada também é de grande ajuda. E o principal solicitado é a traqueoscopia, porque além do diagnóstico, ela pode permitir também a retirada de fragmentos para biópsias. Citologia, aí depende do clínico, mas o mais indicado é a biópsia. E o tratamento de eleição é a ressecção cirúrgica. E normalmente o tipo de ressecção cirúrgica mais recomendado é a ressecção do trajeto traqueal onde a formação está, e não só a ressecção da formação, porque normalmente são tumores malignos e que a chance de voltar aumenta só com a ressecção do tumor. O relato de caso é baseado na situação clínica de uma paciente felina SRD fêmea de 13 anos. A tutora relatava dificuldade respiratória intensa, apresentando piora à noite, e ela reparou isso nos últimos 3 dias antes da consulta. A paciente tentou a rua e, segundo a tutora, ela voltou assim, com essa dificuldade respiratória depois do último passeio. As suspeitas clínicas a princípio eram ou ruptura diafragmática ou contusão pulmonar. Pode passar para o próximo, Renan, por favor. Esse slide é o do vídeo dela respirando. Ó, tá vendo? Se a gente observar a movimentação dela durante a respiração, é uma dificuldade inspiratória, tá? Clinicamente a gente sabe que a dificuldade inspiratória, ela tá relacionada com o trato respiratório superior, né? O problema no trato respiratório superior, na grandíssima maioria das vezes. Ó, tá vendo? A força que ela faz para puxar o ar. Nesse momento ela não estava mais respirando de boca aberta, mas ela alternava em momentos em que ela respirava de boca aberta e boca fechada durante o atendimento. Eu coloquei na apresentação as imagens radiográficas na ordem em que elas foram feitas, tá? A princípio, essa imagem virou uma discussão danada entre mim e a clínica que estava atendendo ela, porque a gente esperava imagens muito mais drásticas do que a gente está encontrando. Informação muito importante, essa gata não tem um pectus excavatum, tá? Essa reentrância, esse desvio, obrigada, Renan, esse desvio dorsal
do externo, né? Isso não é anatômico, isso não é. E por que está aparecendo assim no exame radiográfico? Lembra que quando a gente vai fazer um exame radiográfico de tórax de um paciente, a gente sempre o pico de inspiração para fazer a imagem radiográfica. Com a dificuldade respiratória que ela tem e a força que ela está fazendo, o externo acaba reentrando para o pulmão, mimetizando um pectus excavatum, para tentar trazer o máximo de ar possível para o pulmão, tá? E a gente acabou não encontrando muita alteração em parênquima pulmonar que justificasse. E aí eu pedi para fazer uma dorso ventral dessa paciente que está no próximo slide, Renan, por favor. O que a gente encontra, essa é uma projeção dorso ventral, tá? Ela está de barriguinha para baixo, tanto é que a gente pode observar a bolha gástrica dela do lado esquerdo da imagem, um pouquinho do outro lado, um pouco mais para baixo, estômago aí, Renan, tá? Mas a gente observa na imagem, mesmo ela não tendo ficado perfeitamente posicionada, do lado direito de campo pulmonar, região de lobo caudal direito, ali perto do fígado, ela tem um pouquinho mesmo, de espessamento das paredes brônquicas, que eu acredito ser secundário ao esforço respiratório, tá? E aí eu comecei, tem alguma coisa errada, eu preciso encontrar, tem alguma coisa errada, eu preciso encontrar. Volta para o slide anterior um pouquinho para mim, Renan, por favor. Segue para mim com o cursor pela traqueia, vai subindo, isso, passando o ombro, achou, aí. Isso me chamou a atenção. Eu mostrei para minha chefe e falei, eu vou querer um raio-x de região cervical dessa paciente porque tem alguma coisa errada aí. A princípio eu pensei em corpo estranho, porque tem acesso à rua, não sabe o que aconteceu, né? Eu não estava encontrando nada com relação a trauma, nem fratura de costela que justificasse muita dor, nada. E aí, passa 2 slides, Renan, passa o da dorso ventral, o seguinte, isso. A gente fez essa imagem da gatinha. Olha ele aí. Tá? Quase 1 centímetro de comprimento. A gente acredita que tenha obstrução, se não, com certeza mais de 50% de obstrução do lumen traqueal. E aí a gente começou a clínica que estava atendendo, a gente começou a conduzir o caso mais para, né? Ela tem cansado com mais facilidade. Ah, ela tem mesmo, ela não brinca mais tanto, mas eu achei que era por conta da idade. Aí, de repente, isso foi um pouquinho, aquela semana de Corpus Christi, né? Aí a gente achou que uns dias antes ela estava um pouco mais apática, um pouco mais quietinha, mas achou que era por conta do frio. Aí ela saiu, ficou, acho que um dia fora, quando voltou, já estava com muito cansaço. E aí foi piorando, 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 até que foi para o atendimento, tá? Infelizmente, no caso dessa a gente não tem mais notícias a respeito, mas a indicação era a retirada cirúrgica, não sabe se foi feito ou não. E eu pelo menos espero do fundo do coração que sim, porque é uma gata assim, né, muito, muito fofinha. Mas dificuldade financeira envolve esse caso, a idade da gata, né, o medo de fazer uma cirurgia desse porte por parte do tutor da anestesia, tudo isso está entremeado nessa situação toda. E eu, pelo menos até o momento, não tive mais notícias dela. Se por um acaso eu tiver, eu comento com vocês depois, tá bom? E acho que o próximo slide é só o de agradecimento, Renan. É isso aí. Legal, Lia, bem legal, viu? Obrigado por ter compartilhado esse caso. Eu fiquei pensando em diagnósticos diferenciais das neoplasias, né? Não sei se você chegou a ler alguma coisa a respeito, se tem alguma mais O comum, principal, alguma coisa até assim. onde eu sei, é o adenocarcinoma. Por isso que se recomenda a ressecção do segmento. Entendi. Para mim, é bem legal esse caso, eu nunca peguei, né? Me chamou a atenção de cara ali, aquela opacificação da traqueia, né? Mas não sabia se estava vendo direito. É
É, eu Enfim, também, a hora que eu vi, falei, não, não é possível, eu tô vendo coisa. A hora que eu falei, né, pra clínica, eu falei, não, eu acho que eu tô vendo coisa, mas para eu ter certeza, eu preciso de um pescoço, né? é. E E uma coisa aí eu que tive certeza. E uma coisa que me chamou a atenção foi essa deformação external, né? Por causa do esforço Exato, respiratório. Realmente eu falei, nossa, ela exatamente. ainda tem pectus, mas não, é uma Não. deformação. Ó, Olha tá só, vendo, nessa ó, que radiografia já nessa não não aparece mais, né? aparece Não aparece tanto. tanto. Exatamente. Eu acabei Então, percebendo isso na prática. Eu não sei se você vai se lembrar há algum tempo, a Juliana trouxe pra gente um caso de uma filhotinho que era do grupo DEPA em Mauá e que tinha uma dificuldade respiratória absurda, ninguém sabia o que a cachorra tinha, foi para o centro de atendimento de urgência lá, radiografaram, ela tinha no diagnóstico inicial um pectus excavatum, ela tinha alteração pulmonar, e conseguiram controlar o quadro respiratório dela depois de um tempo. Eu até dei notícias para vocês um tempo depois, porque eu radiografei ela em seguida. Depois de um tempo, ela não tinha mais tanta dificuldade respiratória, mas ela também não respirava normalmente. Quando eu radiografei ela, esse segundo exame dela, o que eu fiz, ela não tinha mais alteração de pectus excavatum. E aí eu comecei, né? Quebra-cabeça, pensa, vai atrás de informação. E aí a gente chegou à conclusão de que quando o esforço inspiratório é muito intenso, e era o caso dessa filhotinha também, o esforço que o paciente faz para puxar o ar acaba fazendo com que o externo volte um pouco mais para dentro do peito na força, tentando expandir campo pulmonar meio que na marra, né? E aí acaba acontecendo. Então, hoje, quando eu radiografo um paciente que tem muita dificuldade inspiratória e que eu vejo a imagem do pectus, eu sou obrigada a descrever, mas além do diagnóstico radiográfico de pectus excavatum, eu coloco como diferencial o esforço inspiratório também. Só para não correr legal. risco de, daqui a algum tempo, alguém pegar no meu pé porque o pectus excavatum deixou de existir. Sumiu. Né? E finalizando, exatamente, e finalizando o caso dessa paciente que eu acabei de comentar com vocês, pediram para eu radiografar ela, eu não me lembro, eu acho que 2 vezes, tanto tórax como cabeça. E eu encontrava uma opação estranha, tanto no pulmão, por conta do esforço inspiratório, quanto em seios nasais, mas era uma coisa muito indefinida. E uma das imagens que eu fiz com ela para seios nasais, ela tinha um espessamento de palato mole que era uma coisa assustadora, quase não tinha ar por ali. E eu fiz uma rinoscopia, traqueoscopia, um estudo mais, né, regional do que estava acontecendo. E ela tinha uma má formação congênita no céu da boca que dificultava muito a respiração. Tentaram fazer a cirurgia corretiva, mas ela não resistiu e morreu na mesma. Tava uma judiação, a cachorra era uma fofura. Mas é um desses casos que você fala, nossa, né? Quando é que eu ia imaginar que isso estava acontecendo aí? É, seria um pectus adquirido. Bom, Exatamente. Outra coisa que eu acabei aprendendo na marra também, que é adquirido com paciente com dificuldade respiratória, é megaesôfago, tá? olha só, isso eu não sabia também. Também aprendi de uma maneira não muito legal, mas acontece.